se você quer construir alguma coisa. E hoje, a nossa última mensagem, a quinta e última, nós vamos falar sobre realização. Amém? Tem uma frase aqui, olha, que ela diz assim: tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Você tem fé? Você crê? Esse é o ponto de partida básico. Crer. Tem que confiar. Amém? Então, construa o seu futuro, mas não deixe o Espírito Santo de fora na hora de realizar. Aliás, você não pode deixar o Espírito Santo fora de nenhum passo que você der. Você tem que fazer uma parceria firme, uma parceria sólida com o Espírito Santo, porque é Ele quem vai te ajudar a chegar no futuro desejável. Lá em 1 Coríntios 15, 57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nos dará a vitória, Ele já nos deu a vitória. Você não vai ser vencedor, você já é vencedor. Amém? Isso tem que estar bem fundamentado no nosso coração. Então, Filipenses 4,13 também diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos isso? No 3, 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, não tem como você dar errado. Não tem como você ser um fracasso na vida. Não tem como você terminar a vida como um ninguém. Pelo contrário, se Deus te fortalece, se você já é vitorioso ou mais do que vencedor em Cristo Jesus, então sem dúvida você vai realizar tudo aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos. Amém? Tem uma outra frase aqui que diz assim: mais homens falham por falta de propósito do que de talento. Então, mais do que talento, você tem que ter propósito. Você tem que saber de onde você veio, para onde você está indo. E se tem uma coisa que a gente não tem confusão mais na nossa vida, é saber quem nós somos. Nós não temos mais esse tipo de confusão. Nós não estamos mais buscando a nossa realização nas pessoas. Nós não estamos mais buscando a nossa realização nas coisas, nos bens materiais. Nós já temos uma base, nós viemos do Senhor. Estamos aqui por causa dele e voltaremos para ele. Então nós temos um propósito definido, nós sabemos quem nós somos. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem, nós não somos aquilo que os nossos parentes dizem, nós não somos aquilo que as pessoas que não gostam do jeito que a gente fala, do jeito que a gente anda, do jeito que a gente pensa dizem. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Somos filhos de Deus, somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, somos eleitos pelo Senhor, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Então nós sabemos quem nós somos. A nossa força está na nossa identidade. Então nós não temos mais confusão. Você não tem que andar atrás de resposta. A resposta já mora dentro de você. Talvez você diz assim: eu vim aqui hoje buscar uma resposta. Você já tem a resposta, filho. Jesus já mora dentro de você. Você quer maior resposta do que essa? Talvez você precise sim de uma direção, talvez para algo específico, mas a resposta em si você já tem. Jesus habita dentro de você, você não tem falta de mais nada, você já tem tudo. Aleluia. Agora eu quero aqui, deixa aí o Neemias aberto, daqui a pouco nós vamos chegar aí, tá? Eu quero trazer para você aqui algumas primícias gerais para você realizar com sucesso. Primeiro, você tem que confiar na grandeza do seu Pai. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então eu preciso crer no Deus que eu sirvo. Eu preciso crer nesse Deus que é um Deus de grandes realizações. É um Deus que quer fazer grandes coisas na minha vida e através da minha vida. Então não permita que a sua falta de fé atrapalhe os planos de Deus para você. Em segundo lugar, você tem que se lembrar da lei da semeadura. Não se esqueça dela. 2 Coríntios 9:6. Lembre-se: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente.
Não se esqueça de que grandes realizações também são fruto de grandes semeaduras. Grandes realizações são frutos de grandes semeaduras. Se você quer uma grande safra, se você quer colher grandes coisas, você então tem que semear também de acordo com aquilo que você quer colher. A gente não semeia só com dinheiro, mas a gente semeia também com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Então pense bem naquilo que você tem semeado, para que você possa colher de acordo com aquilo que você deseja. Em terceiro lugar, você tem que manter a sua mente na abundância da gratidão. Salmo 126, 3 diz: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos o quê? Nós estamos o quê? Então cadê o sorriso? Aquele sorriso bonito que você tem. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus tem feito grandes coisas para você? Se você olhar bem direitinho, você vai chegar à conclusão que sim, Deus tem feito grandes coisas. Então, murmuração não é o seu estilo, reclamação não é o seu estilo, não combina com você. O que combina com você é ter um coração grato. O nosso ponto de partida é a abundância, é daqui para frente que nós vamos. Nosso ponto de partida é a vitória em Cristo, é daqui para frente. Nosso ponto de partida é aqui. Então, se lembre disso. Manter a sua mente na abundância da gratidão. Você tem que agradecer e você tem que celebrar cada vitória na sua vida. Isso é importante. Se você tiver 0,01% de progresso, uhul, glória a Deus, eu avancei. Já não sou mais o mesmo. Já dei um passo, mesmo que seja pequeno, mas o Senhor já me deu graça, já alcancei uma nova vitória. Celebre tudo, todas as vitórias na sua vida. E aqui, olha, uma última premissa importante: realize sempre pensando no tesouro eterno. Mateus 6, 19 e 20 diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Deus não é contra a prosperidade, Deus não é contra você ser rico. Tomara que você fique rico, ganhe muito dinheiro, tomara que você tenha promoções e promoções no seu trabalho, na sua vida, tomara que você seja abastado em todas as áreas da sua vida, mas a vida não é só isso. Você tem que entender que a essência não é só isso. Deus não é contra a provisão, não é contra bens materiais, não é contra a riqueza. O problema é só viver para isso. O problema é só viver pensando nisso. Você tem que entender que você está aqui nesse mundo, mas a sua cidadania não é daqui. Então, não coloque toda a sua esperança aqui. Esse mundo já está falido e ele não vai se recuperar. Então, desfrute dos dias que Deus te der, desfrute de tudo que Deus colocar nas tuas mãos. Os seus pés estão aqui na terra, mas o seu trono tem que estar, o seu coração, tem que estar no trono do Senhor. Tem que estar na eternidade. Não perca isso de vista. Mas para a gente poder falar sobre realização, eu quero falar sobre Neemias. E Neemias, ele era um servidor público, ele era copeiro do rei, ele servia o rei Artaxerxes, e esse rei é o mesmo rei daquele filme 300, não sei se você já assistiu, é um filme baseado em fatos reais, e é o mesmo rei. E Neemias era um servidor nesse palácio. Essa história aconteceu há 565 anos antes de Cristo. E Neemias, ele nos dá aqui lições muito importantes para quem quer realizar coisas relevantes, para quem quer realizar com sucesso, fazer realizações com sucesso. O capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram
os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e está lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas destruídas pelo fogo. Preste atenção, aqui existe um ensinamento. Para você realizar algo que faça diferença, em primeiro lugar, você precisa ser dirigido por um propósito. Você precisa ser dirigido por um propósito. E eu digo isso porque muita gente são dirigidos ou dirigidas não por propósito, mas são dirigidos pelo passado, são dirigidos pela raiva, são dirigidos pelo sentimento de vingança, são dirigidos pelo rancor. Se é isso que dirige a sua vida, se essa é a tônica da sua vida, você não vai conseguir realizar grandes coisas. Mas se você for dirigido por um propósito, pode ter certeza que você vai realizar grandes coisas, vai realizar coisas relevantes e aquilo que agrada o Senhor. Por que Neemias teve sucesso na realização do seu projeto? Porque o projeto de Neemias era fruto de um propósito, era fruto de um objetivo que vinha da parte de Deus, e isso foi que levou a Neemias à realização dos seus objetivos. Veja você que quando Neemias ele ouve a notícia de como estava a situação dos seus compatriotas e da sua cidade natal, ali surge o seu propósito. Neemias ele ouve a seguinte notícia: aqueles que sobreviveram ao cativeiro passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias entende que a partir daquele momento, o propósito de vida dele era socorrer os seus compatriotas, era devolver a dignidade dos seus irmãos, era reconstruir os muros da cidade, era recolocar as portas no seu lugar. O Espírito de Deus queimou o coração de Neemias e ele entendeu que aquele era o propósito de Deus para a vida dele. E Neemias, ele realizou, conseguiu chegar na conclusão do seu objetivo, sim. Ele conseguiu resgatar a dignidade da nação, sim. Ele reconstruiu os muros, ele reparou as portas, sim. Neemias, ele teve sucesso, porque o que ele decidiu fazer era plano de Deus, era propósito de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta simples aqui hoje, simples. A pergunta que eu quero te fazer é que se aquilo que você está planejando, se aquilo aonde você tem gastado o seu tempo, seus recursos, se isso é propósito de Deus para a sua vida, se isso é fruto de um propósito de Deus, se Deus está nisso daí que você está empreendendo, que você está decidindo fazer. Olha essa frase que eu tenho para você aqui, olha: não faça nada por fazer, não faça só porque está todo mundo fazendo, ou porque você está simplesmente sentindo de fazer, irmão. Faça porque é propósito de Deus. Se é propósito de Deus, você não precisa nem sentir de fazer, porque é propósito de Deus. Se é propósito de Deus, eu não preciso sentir, eu preciso fazer, eu preciso realizar aquilo que é plano de Deus e aquilo que é da vontade de Deus. Em segundo lugar, para você realizar algo que faça diferença, você precisa demonstrar empatia pelo sofrimento das pessoas. O capítulo 1, versículo 4 diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando. Empatia não é uma palavra muito espiritual, não é verdade? A palavra que a gente gosta é oração, jejum, propósito, milagre, né? Essas coisas. Empatia é uma palavra que para a gente ela parece que não faz muito parte do vocabulário dos cristãos, não combina muito conosco.
Mas uma pessoa de Deus que é chamada para realizar grandes coisas, ela é levada pelo Espírito Santo a ter empatia pelo sofrimento dos outros. Ela é levada a enxergar aquilo que está à sua volta, entender o contexto aonde ela está. E pelo que Neemias chorou e lamentou? Por aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estavam em grande sofrimento e humilhação, e também pela situação em que a nação se encontrava. Neemias era o tipo do cara que se importava. Neemias era o tipo de homem que tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. E eu pergunto para você: nós queremos realizar grandes coisas, mas para quê? Nós queremos construir uma igreja maior, mas para quê? O para quê é importante, porque sabe o que Deus vê? Deus vê a motivação do coração. Você lembra quando Davi foi ungido rei, quando Samuel foi lá na casa de Jessé? E aí Jessé tinha todo tipo de filho. Tinha o fit, tinha o malhado, tinha o musculoso, tinha o bonito, tinha o mais bonito ainda, e tinha o Davi, que não era feio, mas também não era aquela Coca-Cola toda. Mas aí, quando o Samuel olha lá para um dos filhos de Jessé, fala: rapaz, é esse aqui mesmo, esse aqui é bonito, é musculoso, faz academia, não come açúcar, só no whey protein. Esse camarada aqui na guerra, isso aqui ninguém para ele. Mas aí Deus fala para Samuel: Samuel, não é esse. Não é esse. Sabe por quê? Porque você está olhando para a aparência. Eu não olho para a aparência, eu não olho para o exterior, eu olho para aquilo que está no coração. Eu olho para a intenção. Eu olho para os objetivos internos. E quem era esse homem que Deus estava procurando? Ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Era um moço que fisicamente poderia ser pequeno, mas ele tinha um grande coração, e é ele que foi escolhido pelo Senhor. Deus realiza sonhos e planos de pessoas que têm um grande coração, de pessoas que não pensam só em si mesmos, de pessoas que são capazes de olhar para os lados e entender o sofrimento das pessoas. Será que nós temos tido, irmãos, esse amor pela nossa cidade? É interessante porque Neemias, ele descobriu o seu propósito a partir de uma má notícia. Chega uma notícia para ele: olha, os judeus que voltaram do cativeiro estão lá, só o pó, humilhação total, na miséria. Os muros da cidade foram destruídos, as portas foram queimadas pelo fogo. A partir de uma má notícia, Neemias descobre o seu propósito. Talvez uma má notícia chega para você, não é para você colaborar com os críticos, não é para você colaborar com aqueles que só sabem falar mal. Talvez uma má notícia chega para você, é para você descobrir que é um propósito de Deus para a sua vida, para mudar aquela situação, para mudar aquela circunstância. Quem sabe chega para você a notícia de que o tráfico de drogas na cidade está crescendo. Talvez Deus está dizendo para você que o seu propósito é orar por essa cidade, é jejuar por essa cidade, é clamar a Deus por essa cidade. Talvez chega para você a notícia de que a prostituição está se espalhando por essa cidade. Não é para você ajudar a falar mal da cidade, mas é para você levar uma célula para aquela rua, é para você clamar ao Senhor, é para você fazer evangelismo, é para você falar de Jesus. Há um propósito de Deus nas más notícias que chegam até você. Neemias poderia ter fechado os olhos para aquela situação, afinal ele vivia num palácio, ele tinha uma posição de prestígio diante do rei, não lhe faltava nada. Tanto que lá no capítulo 2, do versículo 1 a 3, diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano,
do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Olha só. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as ruas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Veja que grande lição nós temos aqui de Neemias. Porque Neemias não estava triste porque o celular dele tinha quebrado. Neemias não estava triste porque ele perdeu a senha do Facebook. Neemias não estava triste porque ele tinha ido para a igreja e alguém não tinha cumprimentado ele no final do culto. Neemias não estava triste por qualquer coisa. Neemias estava triste porque a nação que ele fazia parte, a nação que ele amava, estava em ruínas. Ele estava triste porque os seus compatriotas estavam na miséria. Ele estava triste porque estava vendo a decadência da sua cidade, a cidade santa escolhida por Deus. Ele estava triste porque os muros, as portas, as famílias, as pessoas, elas estavam sendo subjugadas. Neemias era um homem que se importava com aquilo que realmente tinha valor. Neemias era um homem que se importava com aquilo que realmente valia a pena. A pergunta que eu tenho para você, meu irmão: pelo que você tem se entristecido? Será que vale a pena essa sua tristeza? Será que vale a pena essa sua preocupação? Será que vale a pena o motivo da minha angústia, da sua angústia? Será que é um motivo nobre? Será que é um motivo que também pelo qual Deus está triste? Será que é algo que também tem trazido tristeza para o coração de Deus? Será que nós temos sentido tristeza pelas coisas certas? Será que nós temos nos entristecido e chorado, lamentado pela salvação das pessoas, pela reconstrução espiritual da nossa cidade? Será que nós, como igreja do Senhor, nós temos ansiado a salvação dessa cidade? Deus está procurando Neemias nesse tempo. Deus está procurando Neemias em Bofete. Deus está procurando Neemias nesta igreja. Deus está procurando Neemias dentro da sua casa, que choram pelas coisas certas, que oram por motivos nobres, que se entristece por aquilo que realmente é algo que está no coração de Deus. Mas se o meu e os seus projetos dizem respeito apenas a mim e a você, meu irmão, caberá a mim e a você realizar. Mas se são projetos que também estão no coração de Deus, você vai contar com a cooperação de Deus, para que estes sonhos e projetos sejam realizados, para a glória do Senhor. Aleluia. Tem uma frase aqui que eu quero deixar para você: existem causas que não merecem um minuto sequer da sua atenção, outras porém valem cada lamento, cada lágrima e cada oração que você faz. Existem causas que não valem a sua preocupação, existem causas que não valem a sua ansiedade, existem causas que não valem o seu choro, não valem o seu lamento, não valem o seu dinheiro, não valem o seu tempo e não valem os seus recursos. Mas existem causas que valem tudo de você, valem cada minuto da sua oração, valem cada centavo dos seus recursos, porque são causas eternas. São causas que estão no coração de Deus. Eu me lembro que eu estava num culto de jovens. Acho que eu já contei isso aqui, mas eu já contei, vou contar de novo. Eu era presidente de jovens nessa época, e a gente tinha um anseio muito grande para os jovens ser cheios do Espírito Santo. E a gente queria que eles orassem, fossem cheios do Espírito Santo e tal. E aquilo lá, né? Aí a gente fazia vigília, fazia oração nas casas.
E fazia jejum, e fazia. E tinha aqueles que nunca desatavam, ficava na mesma. Aí teve um dia, era um culto lá, e eu tocava bateria nessa época, e aí a igreja assim estava cheia do Espírito Santo, que nem aqui hoje. Daqui a pouco eu olho, tinha uma jovem que a gente lutava direto para ela ser cheia do Espírito Santo. Ela começa a chorar na hora da oração. Chorava, mas chorava assim, irmãos, copiosamente. Eu falei, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ela foi cheia do Espírito Santo. Aí terminou o culto, eu fui lá, ô minha querida, que bênção. Olha, aleluia, glória a Deus, até que enfim. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Você foi, o que aconteceu? O que você sentiu? Ela falou, ai David, o Rodrigo terminou comigo. Vontade de matar. Eu pensei que estava sendo cheio do Espírito Santo, que estava sendo batizado com o Espírito Santo, que estava tendo visão. Eu pensei que ela ia abrir uma célula. Eu pensei, agora vai, agora Deus pegou ela de jeito. O namorado tinha terminado, né? Tem coisa que não vale o seu choro, meu irmão. Mas aquela visão ali vale, ó. Aquela vale. Bem-aventurado é você, se o dia que você estiver lá no céu, chegar alguém para você e falar, olha, muito obrigado, porque se não fosse você, eu não estaria aqui. Muito obrigado, porque se não fosse você falar de Jesus para mim, se não fosse você orar por mim, se não fosse você insistir comigo, se não fosse você, olha, ai, louvado seja Deus por aquelas vezes que você insistiu para eu ir na igreja, louvado seja Deus por aquelas vezes que você me levou amarrado para a célula, louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus por você que chorou por mim, que lamentou por mim, que jejuou pela minha vida. Hoje eu estou aqui por sua causa. Existem causas que não valem o seu lamento. Com que você tem chorado? Com que você tem gastado o seu tempo? Aonde você tem colocado os seus recursos? Há muros nessa cidade que precisam ser reconstruídos. E esses muros não são os vereadores que vão reconstruir, irmão. Não é o prefeito que vai fazer, é a igreja de Jesus que vai fazer. É a igreja do Senhor que vai realizar. Aleluia. Para realizar algo que faça diferença. Creia no poder da oração para receber os recursos necessários. Neemias 2:4 diz assim: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Diga para o seu vizinho assim, olha, o rei está perguntando o que você quer pedir. Não vai fazer que nem aquela moça, não vai pedir um namorado novo. Pode pedir também, mas peça algo relevante. Peça algo que seja eterno. Peça algo que os ladrões não roubam, e a ferrugem não destrói, que a traça não come. Peça algo como Neemias pediu. Mateus 7, do 7 ao 11 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas. Coisas boas. Peça coisas boas para Deus. Não peça coisas inúteis para Deus. Não peça coisas que se perdem para Deus. Peça coisas boas, coisas que estão alinhadas com o coração de Deus. Quanto mais dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tiago 4,3: quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então peça algo com propósito.
Então creia no poder da oração para você desatar os recursos do céu para a sua vida, para você realizar grandes coisas. Agora, você já reparou que mesmo sendo propósito de Deus e para a glória de Deus, muitas vezes a gente não tem recurso suficiente? É de Deus, é da vontade de Deus, é propósito de Deus, mas a gente não tem recurso suficiente. Mas sabe por quê? Eu estava refletindo nisso e o Espírito Santo foi me dizendo algumas coisas. Primeiro, porque não é sobre dinheiro, é sobre fé. Se o recurso for maior do que o projeto, então você não vai precisar de fé mais. Mas enquanto os recursos são menores, você vai precisar de fé para realizar. Então não é sobre os recursos, é sobre fé. Ah, pastor, mas eu nem ganho o que eu mereço ganhar. Glória a Deus por isso. Você não está à venda. Você não vive por dinheiro, você vive por propósito. Não é sobre dinheiro, é sobre fé. Não é sobre realizar com rapidez, não é sobre começar hoje e terminar amanhã, é sobre um processo pela qual eu e você temos que passar. Não é sobre ter, é sobre ser. Não é sobre fazer, é sobre se tornar a pessoa que Deus quer que eu me torne. O que adianta você começar como um discípulo e terminar como ateu? O que adianta você começar batizando na igreja e terminar dizendo que você não precisa mais ir na igreja, que você não precisa mais de pastor, que você pode adorar a Deus em casa mesmo? O que adianta? Você tem que começar com fé e terminar com uma unção dobrada na sua vida, terminar aos pés do Senhor, terminar com um coração grato a Deus. Aleluia. Olha essa frase aqui: Deus pode decidir atrasar os recursos para nos manter aos seus pés. Porque é bonito de ver. É bonito de ver a pessoa está precisando de dinheiro, ela vai orar, ela vai jejuar, ela não falta os cultos. É uma benção. É ou não é? É só eu, né? Vocês não. Está precisando de uma bênção? Ai, como ora. Gente, é lindo. Louva, canta. Aí Deus olha e fala: eu acho que eu vou demorar mais um pouco. Vou atrasar esse recurso para manter esse meu amado aos meus pés, me adorando, me buscando. Quarto e último, para realizar algo que faça diferença, espere por oposição e lutas para realizar o projeto. O que você tem para realizar é grande? Sim ou não? Então você vai ter luta, você vai ter dificuldade. O que você tem para realizar é para a glória de Deus? Então espere por oposição. Não vai ser fácil não. Neemias 4:1 diz assim: mas quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. O Sambalate, ele era um endemoniado que ficava no sapato do Neemias. E tinha um outro ainda, que era o Tobias. Porque é assim: quando você quer realizar o que faz a diferença, você vai ter oposição. Você vai ter a oposição do mundo, da carne, do diabo, e muitas vezes até dos religiosos. E você tem que estar preparado para isso. O mundo jaz no maligno, não é verdade? A carne é fraca. O diabo é o seu adversário. Os religiosos têm uma mente travada. O mundo jaz no maligno e isso não vai mudar. O diabo é seu adversário e ele não vai se converter, não se engane. A carne é fraca e ela não vai melhorar nunca. Não adianta você investir nela. E os religiosos, eles vão continuar sendo religiosos. Então o que vai fazer a diferença é a sua atitude. O que vai fazer a diferença é a sua posição. O que vai fazer a diferença é o seu compromisso com Deus. É a sua disposição de buscar o Senhor.
É a sua disposição de servir a Deus. É a sua disposição de não parar e não desanimar quando tudo isso se levantar contra você. Mas eu te faço uma pergunta: Neemias, ele conseguiu realizar o seu projeto, sim ou não? Olha o que diz lá em Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. Neemias 6, versículo 15 e 16. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Se Deus está no negócio, não pare, siga em frente, porque você vai ter vitória para contar. Eu acho que só 3 pessoas entenderam. Se Deus está no negócio, não pare, porque você vai ter vitória para contar. Você vai ter um testemunho de milagre para divulgar. Fique de pé. Teve um outro homem que também concluiu uma obra. Olha o que diz João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus também terminou o que foi confiado nas mãos dele. Ele realizou tudo o que o Pai o confiou. Está consumado. Ele concluiu a obra da salvação. Ele concluiu o plano perfeito para a sua vida. Ele concluiu o ministério e o mistério de Deus para os homens. Jesus não deixou nada para trás, e você é filho daquele que realizou tudo. Você não é um homem pela metade, você não é uma mulher pela metade, você não é um cristão pela metade, você é um homem completo, uma mulher completa, porque a obra da cruz foi completa e você então nasceu desta obra completa do Senhor. Amém? Então, meu irmão, que você possa realizar tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que você conclua tudo aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos, tudo, desde o menor ao maior. Que você realize com fé, realize grandes coisas, e que através da sua vida o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. Aonde estão as mãos que se levantam aqui para adorar o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Quem trouxe glória a Deus, quem trouxe um aleluia, deixe no altar do Senhor, não leve embora com você. Aleluia.